Olá, esse é o canal de atualidade cosmética e hoje eu converso com mais um especialista de mercado. Converso com Rodrigo Curata, diretor de Consumer Health da IQVIA, que é a maior empresa de inteligência de mercado para o varejo farmacêutico. Tudo bem, Rodrigo? Pá, tudo bem, Awane? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a atenção. Rodrigo, queria que você começasse falando, dando uma visão geral aí do varejo farmacêutico, nesse momento em que boa parte ou quase todo o comércio está fechado. Muita gente imagina que as farmácias, né, estão por cima da carne seca aí, pelo fato de estarem abertos, por venderem produtos essenciais, mas é um mercado que também vai sentir, né, os impactos da Covid, aí, com base no que vocês têm mostrado nos números da IQVIA, né? Sim, tá rolando bastante coisa, né, nesse momento crítico que a gente está vivendo, mas o que eu posso adiantar é que a cadeia toda está se movimentando, né, muitas vezes de forma bastante positiva. Como eu comentei antes da gente entrar aqui no ar, estamos vendo uma colaboração bastante grande entre todos os elos da cadeia para discutir essas principais questões, né, que envolvem o canal Farma e de que maneira esse canal ele vem se posicionando, né, cada vez mais forte para poder atender melhor a população, tá? É, Você quer que eu dê um overview um pouco do que a gente vem vendo e como isso impacta os negócios dentro do nosso canal, ou você já quer ir direto falando de categorias? Não, acho que a gente pode você poder dar um overview, né, para realmente dar esse quadro geral, né? Só pontuando um dado recente, né, da IQVIA, né, que as vendas em abril já caíram em relação ao pico de março, né? E que vocês têm feito algumas projeções aí revistas projeções de crescimento para esse ano, né? Então, se pudesse dar esse quadro geral do mercado. Claro. Bom, vamos começar um pouquinho do contexto, né? O Brasil, ele está numa curva ascendente de casos de óbitos, né? A gente fez uma análise comparando todos os outros países do mundo e a América Latina é um dos que ainda tem essa curva de uptake bastante forte. Brasil, né, que é o maior país da América Latina, não foge disso, né? Então a gente ainda vê essa curva bastante grande e ela tende a aumentar, né, principalmente esses números oficiais de governo, na medida em que os testes rápidos em farmácia eles começam a ser mais pulverizados entre os PDVs, né, do Brasil. A gente está falando de 80 mil PDVs, claro que nem todos vão aderir, né, a esse movimento, a esse novo serviço dentro da farmácia, mas a gente, né, enxerga que isso vai aumentar ao longo do tempo. Porque hoje, né, a gente tem, comparado com os outros países, uma outra análise que a gente fez, o número de testes por habitante ele é ainda bastante baixo, né, o que significa uma subnotificação. Então, esses números ajudam bastante a gente ter um panorama geral, né, de qual é o real contexto dentro dessa pandemia, tá? Do ponto de vista de healthcare, a gente vê uma redução bastante grande, né, mais de 90% do número de visita médica, o que impacta, né, muito no início de tratamento e também muitas vezes até no compliance, né, ou na adesão de tratamento. E eu acho que a cadeia inteira, quando se trata de produtos, né, de produtos farmacêuticos clássicos, né, de tratamento, sejam doenças crônicas ou alguma enfermidade, né, alguma doença aguda, e para que a população ela volte a ser atendida ou continue sendo atendida, acho que a gente tem alguns movimentos acontecendo, como, né, a aprovação aí do uso da telemedicina. Isso é algo teoricamente temporário, mas imagino que esse vai ser um grande legado dentro do nosso canal, né, uma vez que a população e os médicos eles entram nesse processo de engajamento, eu acho difícil isso voltar. Tá? Claro que a importância dos consultórios vai continuar bastante, mas eu acho que essas novas mídias digitais elas vão contribuir bastante para que a população como um todo tenha mais acesso, né, aos serviços. E hoje, assim, do ponto de vista de farmácia, a gente vê que estão todos se movimentando também para poder desenvolver, né, essas soluções multicanais, sejam elas via
é um desenvolvimento do e-commerce, e aqueles que não têm o e-commerce, eles estão se virando, né? Eles estão utilizando mais o telefone, tem muito delivery acontecendo, especialmente no canal independente via WhatsApp, e uma proximidade, né, ainda maior dessas lojas de bairro com o paciente ou consumidor daquela região, que muitas vezes ele deixa, né, de frequentar aquelas farmácias de grandes centros para poder utilizar a farmácia ali que fica próximo do seu raio, né, de cobertura ali da área onde ele vive, tá? Então, Desculpa, Cura, só para não perder esse gancho, isso é um dado interessante, né? Quando a gente olha para informações de outras consultorias que fazem essa análise de painel de lares, eles colocam isso, depois de uma compra de abastecimento, né, onde você viu o crescimento do atacarejo, mesmo as grandes redes de farmácia crescendo muito, as compras de reposição, quando não feitas pelo e-commerce, né, elas foram muito feitas ali, pelo comércio de vizinhança, né, as padarias avançaram muito com isso, imagino que as farmácias independentes, e aí também acho que entra a questão do delivery, né? Do televendas, que é algo que, de certa forma, sempre existiu, né? Talvez com esse avanço da tecnologia, muita gente, né, os especialistas de varejo nunca deram muita atenção, mas que está se provando um canal bastante interessante e rápido, né? E prático. Como é que isso tem refletido no varejo farmacêutico? E principalmente nessa disputa aí entre redes independentes, né? Só citando um outro dado acho que da própria Equiver recente, né? Houve um aumento aí na participação das independentes, né? Justamente depois do pico em março, em abril já a independente cresce em relação às redes, né? Ou diminui o share de mercado das redes. O que isso reflete? E a gente está falando de um movimento que é de curto prazo, ou você acha que ele pode perdurar no médio e no longo prazo? acho que são várias perguntas em uma, né? Imagino que sim, esse movimento ele está acontecendo, né? As farmácias de vizinhança, assim como você citou, né, padarias, mini mercados, eles estão tendo um papel importante para a dispensação desses tipos de produtos, sejam eles de consumo, sejam eles farmacêuticos. O papel da farmácia como um todo, independente do canal, ele tem se intensificado bastante, né? E a gente até discute, né? Um dos grandes legados dessa crise de fato, a farmácia ela expandir o seu campo de atuação, né, dentro do ecossistema de saúde, né? A gente tem que lembrar que a farmácia é uma porta de entrada para isso. E nesse processo de transformação, estão todas as farmácias buscando a melhor forma de atender o paciente ou o consumidor, né? Seja aquela farmácia que sempre só teve exclusivamente a venda física, né, sejam aquelas que já tinham online e hoje elas estão trabalhando a profissionalização desse subcanal, né, dessa forma de entrega ou de acesso ao consumidor e paciente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é um movimento do varejo como um todo, só que cada tipo de loja, cada formato está se adaptando na medida que eles conseguem se adaptar em termos de investimento, em termos de estrutura, né? Então, as pequenas, por exemplo, estão trabalhando muito com RAP, né? Algo que não é inédito, isso já acontecia, mas se intensificou justamente por uma questão de necessidade, né? Muitas delas estão colocando mais motoboys, por exemplo, para fazer mais atendimento ao telefone, e principalmente atendendo aí o público de vizinhança. Então, imagino que esse seja um movimento que vai ficar, né? Mas a gente não garante que esse crescimento da pizza do canal independente ele vai sustentar de fato nos próximos meses. A gente precisa entender a dinâmica como um todo, né? No momento em que a população voltar para os seus escritórios, voltar a circular na rua, claro que a gente vai ter, entre aspas, um certo grau de normalidade em relação, né, ao seu comportamento de compra e escolha de canais. Mas, obviamente, né, a gente está passando agora por um processo de transformação e impactos que vão perdurar. Né? E a gente fala assim, o papel da farmácia ele se expande, né, ele está mais próximo ao consumidor, e a farmácia, né, que vai ganhar esse consumidor vai ser aquela que conseguir gerar, né, um maior um maior relacionamento com esse cliente, entregar mais valor para ele, né? Basicamente tirando todo, né, o atrito que existe entre esse processo de compra e atendimento farmacêutico e também, né, esse nível de relacionamento que vai ser cada vez mais importante, especialmente nesse momento que a gente está passando.
Uhum. Pensando nessa questão da diminuição do atrito, né, que tem aí, não deixa de ser né, você tem a figura do farmacêutico, principalmente as pessoas de mais idade gostam desse contato, gostam de ir à farmácia, de ter esse atendimento pessoal. No curto prazo, certamente isso vai ser muito impactado, né? Esse distanciamento deve, as pessoas estão com medo, e acho que no curto prazo está muito claro que isso deve perdurar. Mas olhando para frente, como é que qual que é o legado que isso vai deixar nessa questão do atendimento? A gente vai realmente entrar numa era de menos atrito no comércio, né? No varejo de forma geral e no varejo farmacêutico, e qual o papel das novas tecnologias, e talvez você puder tiver condição de dar uma pincelada, como é que estão a adoção dessas tecnologias digitais para esse atendimento aqui no varejo farma brasileiro? É algo muito embrionário ainda, ou a gente já tem boas iniciativas rodando? Eu acho que mais uma pergunta que, né, daria para a gente dividir em várias respostas. Eu acho que a farmácia, sim, ela está deixando, aliás, está construindo, né, algo bastante importante para o atendimento da população brasileira, né, seja incluindo novos serviços, né, digitais, seja intensificando esse atendimento mais próximo junto ao consumidor e o paciente. Eu acho que esse é o maior legado, né? Como eu comentei, a farmácia ele é um ponto de entrada do ecossistema de saúde, né? Nem todas as cidades do Brasil têm um posto de saúde, eles contam com a farmácia, né? E agora, mais do que nunca, esse primeiro atendimento especializado, né, de um profissional que tem uma relevância grande, de confiança, ele vai perdurar com certeza, e entendo que essa atuação da farmácia, esse papel, ele vai aumentar cada vez mais. Pensando em varejo, né, o uso das tecnologias, ela está começando, né? A gente já vem falando sobre essas novas tecnologias, cuja função é tirar esse atrito dentro da jornada de compra do consumidor, né, seja utilizando esses aplicativos, né, para melhorar ou acelerar a entrega de produtos, seja dentro da aplicativos que ajudam na cadeia de supply chain, aplicativos que o consumidor consegue gerenciar ou pesquisar o estoque da farmácia para que ele não perca a sua viagem, né? Enfim, a gente tem uma série de aplicativos, isso sim está sendo bastante trabalhado, acho que as grandes redes estão puxando muito esse movimento, as médias redes também, algumas independentes, claro que dentro de um contexto de 80 mil PDVs, a gente vai ter ali, né, um grupo menor em termos de numérica, né, que vão adotar essas tecnologias no curto prazo, mas eu acho que no longo prazo tem uma boa perspectiva, né? E do outro lado, a gente tem o nosso querido consumidor, o shopper, o paciente, ele também, ele vem num processo nos últimos anos, né, isso globalmente já está mais estabelecido, mas no Brasil, ao longo dos últimos anos, a gente vê a adoção desses aplicativos principalmente de autocuidado, gerenciamento da própria saúde, que vai desde do gerenciamento, né, das suas corridas diárias, seus exercícios físicos, batimento cardíaco, agora com wearables, né, que você consegue medir a pressão a todo tempo, enfim, até outros tipos de aplicativos que são colaborativos, né, então, você tem, por exemplo, sei lá, uma comunidade que discutem a questão do Parkinson, né, como viver melhor com essa doença. A gente tem uma série de aplicativos de gestão de diabetes também que criam comunidades, né, entre as pessoas que possuem essa doença. Enfim, eu acho que esse é um processo que vai agora, com certeza, né, se intensificar. Isso já vinha vindo com o tempo, e eu imagino que dentro de pouco tempo, né, poucos anos, isso se torna meio que, né, obrigatório dentro desse contexto de multicanalidade que a gente está passando agora. Esse é o canal de atualidade cosmética. Eu converso com Rodrigo Curata, diretor de Consumer Health da IQVIA. Rodrigo, queria falar um pouquinho para você da previsão de crescimento para o varejo farmacêutico. Uhum. Né? A IQVIA tinha um número aí para o ano de 2020, né, pré-pandemia, de 10,4%, se eu não me engano, algo próximo disso. E vocês viram alguns cenários, né, prevendo um crescimento de até 7,3% para um cenário de menos impacto, e 1,9% para um cenário de maior impacto.
com base no que a gente tem visto já até aqui, aí com quase 2 meses de isolamento, a gente caminha para o cenário de maior impacto, de menor impacto, ou a gente tende a ficar no meio, na mediana ali das previsões? Essa eu posso te dizer que é uma pergunta difícil, viu? É. Mas assim, a gente tenta trabalhar com base em dados sempre, né? E Uhum, principalmente essa sensibilidade de mercado. Então, agora, por exemplo, a gente está fechando o mês de abril, né? A gente teve uma prévia agora já de como fecha o abril, year to date. E o que eu posso dizer é que o mês de março teve o maior crescimento histórico, né? Em termos de volume, foram 30% mais ou menos de crescimento. Eu falando só de autosserviço, né? Dá uhum, 32% em volume, é o maior crescimento histórico. Em abril a gente já via uma queda sucessiva, semana a semana, de demanda, e no final do dia a gente fechou abril desse ano versus abril do ano anterior por volta de menos 3%, o que é acima, né, do esperado, acima em termos positivos, né? A gente esperava uhum, uma queda ainda maior, em valor, por exemplo, o mercado se manteve estável. No year to date, todo esse residual, né, de estoque ou de aumento de consumo que foi gerado durante o mês de março, ele ainda é extremamente positivo, tá? Quando a gente uhum, olha tanto da perspectiva de ano móvel como year to date, está acima realmente das expectativas do que a gente tinha, mas a gente sabe que existe uma possibilidade da gente ter uma ressaca, né, nos próximos meses do ano. E essa perspectiva de crescimento do canal farmacêutico, falando somente de varejo, né, a gente selecionou alguns pilares que podem influenciar, né, dentro desse contexto de evolução de mercado, tá? Então, uhum. vou dar aqui alguns exemplos, se você quiser me parar em algum momento para Sim, aprofundar um pouco tá. mais, fique à vontade, tá? Uhum, Então, o primeiro pilar é a questão do atraso em lançamentos, né? As empresas, a gente viu, está tendo muito pouco lançamento, talvez aqueles que tinham uma agenda já de compra de mídia, etc., não conseguiam renegociar, eles acabaram lançando produtos, a gente vê alguns exemplos aí na TV hoje, mas a grande maioria está adiando lançamento, tá? Tanto uhum, o ambiente farmacêutico, né, quanto o ambiente aí de consumer health, de consumo massivo. Então, isso pode acelerar ou desacelerar na medida em que a gente tenha um atraso ou não desses lançamentos que já estavam programados. Tá? Então, uhum, esse é um dos principais pilares que a gente considerou dentro do modelo, dentro desses três cenários. Óbvio que eu não vou entrar no detalhe de como foi feito o modelo, mas a gente colocou dentro de cada um desses pilares que eu vou comentar, cenários negativos, a gente não projetou desastre aqui, né, do mercado, uhum, mas um cenário mais negativo, um cenário intermediário e um melhor cenário frente a cada um deles. Então, uhum, só voltando, o primeiro deles é atraso em lançamentos, o segundo é a questão de controle de preços, que impacta muito mais o mercado de medicamentos, né? Então, uhum, em abril a gente tem o clássico aumento de preço, que ele é controlado pelo governo. O aumento de preço desses produtos de preço controlado, eles acabam puxando também aumento de preço de outros tipos de produto dentro do ponto de venda farmacêutico, mesmo com preços liberados, uma série de razões, até de estratégia, né, dessas empresas. Então, o adiamento desse aumento de preço, ele pode sim impactar, né? Não uhum, sei se conforme falado, né, ao invés de abril vai ser em junho, se eles vão estender um pouco mais, considerando a economia do país, mas isso é algo que está no modelo. O uhum, terceiro ponto é a questão da queda dos níveis de renda, né? Você é uhum, um cara muito mais informado do que eu, está vendo aí que a questão do desemprego, né? Muita gente perdendo poder de compra e de fato reduzindo, né? Talvez assim, primeiramente cortando os gastos não essenciais, obviamente que medicamentos, né, a alimentação e etc, eles vão ser prioridade. Eu acho que nos próximos meses a gente vai ver aí uma mudança de mix de compra, experimentação talvez de novos segmentos de mercado, novas categorias, enfim. A questão uhum, da queda do nível de renda também, a gente projetou três cenários diferentes, né, um de alto impacto, médio e baixo. uhum, O quarto deles é a estocagem. A gente sabe que o varejo, né, e o consumidor se estocaram ao longo do período de março, né, tanto de produtos essenciais quanto não essenciais, tanto de produtos que têm relação com a Covid,
né, produtos, sei lá, de gripe e resfriado, né, outros produtos de prescrição que estavam na mídia, né, que o consumidor acabou comprando às vezes sem necessidade, né, e outros tipos de produtos que alavancaram bastante venda, né, eu estou falando aí desde máscara, álcool e gel, né, Uhum, sabonetes, enfim, todos esses produtos que têm relação, né, com a higiene pessoal, e que de uhum, alguma forma mantém, entre aspas, a saúde, né, com uhum, prevenção e etc. E o quarto é o impacto na quarentena, né? Em São Paulo a gente já viu que o Dória, né, no estado de São Paulo, estendeu a quarentena, né, agora reforçou essa questão do isolamento social, né, com aquele rodízio, né, que é de dias par e ímpar, etc. E também a abertura das lojas ainda não, a gente não tem nada 100% programado. Então, esses são 5 pilares: atraso de lançamento, controle de preço, queda no nível de renda, estocagem de produtos, impacto na quarentena. Todos uhum, eles a gente incluiu dentro de um modelo para poder ter, né, essas expectativas de crescimento, tá? uhum, Isso não impacta só o mercado de medicamento. Claro que, na sua maior parte, até pelo perfil do canal farmacêutico, foram considerados, né, produtos OTC, prescrição e dermocosméticos, os produtos têm mais relação, né, com a uhum, saúde do consumidor, mas eu acho que essa projeção está bem em linha do que a gente espera como um total canal. Tá? Então, uhum, como você comentou bem, a gente projetava um crescimento de 10,4, antes um crescimento de 2019 de 10,7, então mais ou menos um crescimento estável, e nos próximos anos a gente projetava, né, crescimentos um pouco mais comedidos, né, um pouco menores. Então, sei lá, 2021 de 10,4, o crescimento de 2021 seria 9,5, depois 22, 8,9, o que estava uhum, em linha com aquela expectativa de diminuição gradual da inflação nos próximos anos, né? certo. E também é uma expectativa de recuperação da economia, ou melhora da economia. Tá. Bom, dito isso, a gente entra naqueles 3 cenários que você comentou, né? O melhor Uhum, cenário, considerando que a gente tem o melhor cenário para todos aqueles 5 pilares, 7,3, ou seja, a gente já saiu de 10,4 para 7,3, porque a gente já considera que os impactos negativos são maiores que podem ser positivos, né? E o uhum, mais negativo de 1,9 e na mediana ali é 4,1. Então tá. não sei se eu resumi bem, se deu para entender, Sim, é sim. difícil, né? Não, deu para entender a lógica, sim. E falando um pouquinho da questão do aumento de preços, tradicionalmente existe um movimento muito forte aí das redes, da indústria farmacêutica de forma geral, para esse pré-aumento, né, para vendas, né, para movimentar a venda. Isso puxa o resultado, né, e faz com que naquelas semanas que antecedem a virada de preço, as farmácias foquem muito na venda de medicamentos, né. Parece que existe um esforço muito grande para isso, as outras categorias acabam ficando em segundo plano naquele período. Você acha que a gente vai ter esse movimento quando o aumento for liberado aí em junho, julho, né, ou nos próximos meses? Ou, dada a circunstância, esse movimento aí, essa concentração de esforços no setor de medicamentos nesse mês que antecede a virada vai ser suavizado e as coisas vão seguir mais ou menos como se não tivesse essa mudança? Eu sei que essa é uma resposta genérica, mas depende, né? Uhum, Porque agora a gente precisa lembrar o seguinte: no mês de março, né, apesar do governo ter postergado o aumento de preços para junho, muitas empresas, né, tanto indústria quanto varejo, adiantaram, né, esse sell-in no mercado pensando que o preço ia aumentar. Tanto é que eles não avisaram com muita antecedência que até por uma questão, né, da evolução da Covid no Brasil, eles não avisaram que o aumento de preço ia ser postergado muito antes. Então, muitas empresas começaram a trabalhar já, né, os planos de pré-alta de preços antes. Então, uhum, boa parte do varejo, né, da distribuição, eles de fato tiveram esse adiantamento de volume, o que foi bom num certo nível, até porque a gente viu a demanda que ocorreu em maio em várias categorias, incluindo medicamentos, né, de prescrição. Então, entendo que isso vai depender muito de como vai ser o sellout, né, a demanda agora nos próximos meses. O governo, né, tendo essa liberação em junho, naturalmente, as empresas elas vão, né, obviamente, talvez reavaliando o mix de produto, né, entendendo qual é o nível de estoque e, principalmente, qual é a estratégia de cada uma das categorias, seja ela de medicamentos ou não medicamentos,
para aqueles pontos de venda, né, para aqueles PDVs. Então, uma parte da resposta acho que é essa, né, vai depender do nível de demanda, já teve um adiantamento que a gente não tem mensurado, mas já houve isso em março, mas por outro lado teve a demanda, promete-se aí um inverno mais rigoroso esse ano, então talvez esses produtos de gripe resfriado e correlatos, eles tenham de fato um bom ano, né, em termos de vendas, desde do adiantamento agora de volume e do consumidor fazendo estocagem em casa agora no período de março até eventualmente em junho, julho, agosto, quando a gente tiver com uma temperatura mais fria do que os anos anteriores, provavelmente essa demanda vai aumentar. Tá? Então, isso a gente precisa olhar categoria a categoria, é algo que a gente vem falando em todas as lives, todas as discussões, né? É importante olhar a dinâmica de cada um dos PDVs, monitorar estoque, entender dentro desse cenário de consumo, como trabalhar o mix de preço, promoção, para que a gente consiga não só fazer com que o mercado cresça de uma forma inorgânica, né, mas entendendo como atender melhor esse paciente consumidor que vão buscar esse tipo de produto. Então, resumidamente, um ponto é esse, né, da estocagem que já foi feita, monitorar a demanda, entender como trabalhar esse período da pré-alta. E a outra questão que você comentou foi dos não medicamentos, tá? Deles não entrarem nesse movimento de pré-alta de preços. Na verdade, o que acontece é o contrário, né? Muitas vezes a gente vê categorias de consumo impulsionando demanda nesse período de pré-alta, porque no final das contas eles acabam entrando, né, dentro desse movimento aí de sell-in, e muitas delas acabam aproveitando esse período de aumento de preço para aumentar preço também, né? Uhum. A gente tem que lembrar que o bolso do varejista é um só, o bolso do distribuidor é um só, né? Uhum. Então, nesse momento que ele está fazendo um sell-in forte de medicamentos, as empresas elas precisam se mexer, criar estratégias, as empresas de consumo, né, para que ele Uhum. aproveite esse único bolso que ele tem. Porque uma vez que o cara está estocado, né, ele está sem fluxo de caixa para poder comprar outros tipos de categorias, outras categorias, dificilmente ele vai conseguir fazer um sell-in forte aí no período de alta, abril, maio, até junho, onde a demanda usualmente começa a voltar com a sua curva aí de crescimento mais forte. Uhum. Respondido? Respondido. Eu converso com Rodrigo Curata, diretor de Consumer Health da IQVIA. Curata, falando um pouquinho de mix de produto, olhando para outros canais, mais especificamente para as perfumarias, algo que eles têm deixado muito claro é o mix vai mudar, né? E a gente vai precisar olhar muito para os produtos ali de curva A, aqueles produtos de giro rápido e seguro. Porque as perfumarias passaram aí algumas semanas fechadas, né, com um impacto drástico aí na geração de caixa, e não é um segmento que estava desenvolvido aí também no digital. As farmácias permaneceram abertas, mas eu acredito que também vão sentir, ou já estão sentindo aí a questão uma queda aí na geração de caixa. A gente vai ter impacto no mix, quer dizer, parte desses lançamentos que foram postergados, de repente, não vão encontrar a mesma disposição no varejo para serem introduzidos. E aí, falando mais especificamente das categorias de personal care, de dermo, o mix vai ser impactado no curto prazo? Com certeza, já está sendo impactado, né? Coincidentemente, agora de manhã eu fiz uma análise olhando todas as categorias de personal care do canal Pharma, já com o fechamento do mês de abril, com a nossa projeção, né? E eu desenhei alguns cenários que depois eu posso até compartilhar com você, viu, Awane? Eu Opa. peguei a ponderada de categorias aqui que formam 90% do faturamento, né, do canal, olhei quanto que ele estava crescendo no ano, né, no ano móvel, no year to date até março, no year to date até abril e no mês a mês, né? Até Uhum. para a gente poder entender, legal, qual a relação do sellout das farmácias hoje versus o comportamento de consumo e o que esperar dessas categorias, tá? Então, eu Uhum. vou dar um exemplo aqui, né? Categorias que tiveram alto impacto negativo em vendas, né? Desodorantes, né? Então, o desodorante sempre foi muito bem exposto no PDV. Basicamente, o e-commerce ele acaba não compensando. A gente tem mais ou menos, né, uns 3% mais ou menos do tamanho total do varejo farmacêutico no e-commerce. Então, uma queda brusca de fluxo na loja, ele acaba impactando esses produtos que muitas vezes são comprados, né, para composição de cesta, né, de uma maneira Uhum. muitas vezes não planejadas. Então, desodorantes é uma categoria gigante
que teve um alto impacto, protetor solar, né, teve também impacto negativo, com queda, com uma perspectiva aí de volta, né, de crescimento e de uma demanda maior na sazonalidade agora do Q4, né, do quarto trimestre. Outros que tiveram impacto, né, foram creme dental, escova, produtos para barba, higiene íntima, ou seja, todas as que eu citei agora que tiveram alto impacto, ou seja, uma queda, né, de consumo ou de compras dentro do canal farmacêutico, se a gente for ver, todas elas vendem, né, em vários outros canais, seja eles canais online, perfumarias online, supermercados, né, e talvez esse impacto, ele tenha vindo principalmente, né, como comentei, do fluxo dentro da loja, mas também porque o consumidor está fazendo muita compra de abastecimento em supermercado, e supermercado tem esse sortimento de produtos mais básicos, tá? Uhum. Então, esses são as categorias que eu vi aqui que tiveram maior impacto e acredito que a gente vai ter uma volta, da normalidade do sellout dessas categorias num período pós-Covid. Isso é uma análise pessoal que eu fiz hoje, tá? Tá. Comecei a olhar Uhum. dados, né, baseado em outras discussões com a própria indústria. Imagino que essas categorias mais básicas, elas voltem. Por outro lado, a gente tem aquelas de médio impacto, que são muitas das categorias relacionadas ao uso diário, né, do lar. Então, a gente está falando de shampoo, pós-shampoo, né, a parte de higiene bebê, né, acho que a mãe estocou bastante esse tipo de produto, ela está mais tempo com a criança dentro de casa, a questão do absorvente, né, a mulher fez o estoque, né, uma compra sazonal, mas ela fez um estoque desse tipo de produto, né, e outros tipos de produtos que são de uso diário, né, cremes dentais, etc. Isso mede impacto, o que é o médio impacto? Ele está crescendo no year to date, não em proporção, né, gigante, como a gente vê em álcool gel, outras categorias, vitaminas, né, mas que, de alguma forma, ela está se sustentando dentro do canal. Imagino que no período pós-Covid, todas essas categorias tenham manutenção. Só Porque tem são categorias que as pessoas continuam escovando o dente, continuam lavando a cabeça, ainda que eventualmente, no caso da lavagem de cabeça, com menos frequência. Quer dizer, essas são as categorias que você acha que, retomando a abertura, o fim da quarentena, elas voltam ao patamar tradicional de sempre. Sim, é uma análise qualitativa, né? Não vai dizer Uhum. que a IQ falou isso, porque eu fiz uma análise aqui e, claro, né, a gente pega dados, a gente vê movimentações de mercado, a gente tem estudos de shopper rolando agora, né? Uhum. Mas eu imagino que até pelo comportamento normal de consumo, isso vai voltar, tá? Uhum. Nos últimos meses, dessas categorias que eu citei, né, shampoo, pós-shampoo, higiene bebê, absorvente, creme dental, nutrição para cabelos, esmaltes, no year to date ele está crescendo, mas a gente já vê uma queda no mês de abril e maio, no mês de março, desculpa, no mês de abril e início de maio. No Uhum. entanto, né, a gente sabe que isso pode ser algo momentâneo e que, de fato, até pelo perfil, né, de consumo não planejado dentro do ponto de venda, o canal Farma como um canal, às vezes, de reposição para personal care, não necessariamente de medicamentos, ele vai voltar, tá? Uhum. Só tem um detalhe aqui que eu não sei se você tem algo mais qualitativo, você que é o especialista, né, em personal care, mas eu estava olhando os subsegmentos de cabelos e a parte de coloração, ele realmente se destaca, tá? Ele cresce bastante, talvez essa coisa do it yourself, né? Ele Uhum. tem impactado realmente esse segmento dentro de cabelos e, de fato, de todos os segmentos, shampoo, creme para pentear, etc., coloração é um que se destaca Sim. positivamente, crescendo, né, sustentavelmente agora no year to date e nos meses. Essa é uma categoria, de fato, a gente tem conversado com outros analistas e mesmo as empresas que operam nesse setor, essa é uma categoria que andava de lado já há algum tempo, né, a coloração de mass market e, de fato, voltou a crescer. Você falou na questão do it yourself, acho que a parte de depilatórios também, né, tem crescido de acordo com alguns dados, e acho que existe aí uma expectativa de que parte desse crescimento talvez seja retido, né? Uma vez que talvez a maior parte volte, né? A consumidora volte para o salão, mas é provável que é esperado que uma parte desse crescimento se sustente. Agora, Rodrigo, eu queria falar um pouco de dermo, que aí é a categoria proprietária do Canal Farma, né? O consumidor só encontra lá, é uma categoria gigante, de mais de 4 bilhões de consumo.
como é que ela está, como é que a pandemia está refletindo sobre ela? Ela está conseguindo sustentar um nível aí se não de crescimento, está mantendo uma estabilidade ou está perdendo muito, talvez puxado aí para a própria questão da proteção solar, que é uma subcategoria importante para esse negócio de dermo? Como é que está se comportando a categoria? Protetor solar, assim, são dermo, a gente tem o dermo cosmético, né, e os produtos que são massivos, tá? Então, se a gente for pegar a categoria como um todo, sem quebrar entre dermocosméticos e massivos, a gente vê um relativo baixo impacto para cremes e loções para corpo e face, tá? Uhum. Pelo contrário, ele está até crescendo acima, né, de outras categorias importantes no mercado e com baixo impacto quando a gente olha os últimos 2 meses, né? Baixo impacto negativo das quedas Uhum. que a gente viu. Isso pode refletir um consumo, né, diário desses produtos, consumidores, né, claro, as consumidoras continuam se cuidando dentro de casa e isso obviamente tem um impacto positivo nas vendas também. Quando a gente fala do segmento como um tanto massivo quanto um dermo, o protetor solar é um segmento gigantesco, né? Quando a gente olha dermocosmético, o protetor solar é o maior segmento. E, obviamente, com a queda, né, o pessoal não está usando protetor solar, talvez nem de uso diário para o rosto, porque não está saindo na rua, né? Então, Uhum. é visível que essa queda, ela, né, faz com que o segmento como um todo ele sofra. Mas, além da questão do protetor solar especificamente, no dermocosméticos, a gente tem que lembrar que grande parte da demanda gerada dentro do ponto de venda, ela vem do início de tratamento que é estimulado pelo próprio dermatologista, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de tratamentos, de produtos, de co-tratamento para algum outro tipo de tratamento que a consumidora está fazendo, né, dentro do consultório médico. E essas categorias, de fato, elas sofrem bastante, que é aquele impacto realmente do estímulo da prescrição médica dentro do ponto de venda. Além disso, né, muitas outras subcategorias, além de protetor solar, que a gente já viu que teve um desempenho muito ruim no year to date, outras subcategorias, elas são não essenciais, né? Ou seja, entre comprar um medicamento que a pessoa está precisando, algum outro tipo de produto para abastecimento do lar, e um dermo, talvez, tá? Eu não vou. Eu estou falando aqui baseado em números, talvez essa consumidora ela vai deixar de comprar um cleanser ou algum outro tipo de produto dermo para poder fazer abastecimento do lar. Lembrando que, né, boa parte da população aí está com o seu caixa restrito, né? Em dermo, a gente viu ali em vários dados que a gente apresentou nos últimos tempos, de que classe C, por exemplo, eles são grandes consumidores de dermo, né? No Uhum. dermocosmético não é só para classe A e B. Então, esse público da classe C, que tem uma restrição maior do pocket, do seu bolso, provavelmente ele está tendo que ter essas escolhas. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro início do tratamento, né? O consumidor está tendo menos idas, aliás, praticamente não está indo no médico, né? E teleconsulta também a gente sabe que ainda é muito pequeno, ou seja, o início do tratamento está sendo impactado. Um outro driver aqui do grande impacto são as escolhas do consumidor em relação a produtos essenciais e não essenciais, né? Que basicamente a gente está falando aqui de sortimento, né? O terceiro muitos dos dermos, que são categorias, subcategorias aspiracionais, são consumidos ali dentro do ponto de venda, né, por impulso. Uhum. Então, assim, diminui o fluxo da loja, vai diminuir naturalmente o sellout da categoria. E o último que eu queria comentar, estou pensando tudo isso agora, tá? Sim, O sim. último que eu queria comentar é o impacto de lançamento, né? A Uhum. gente vê nos últimos anos que 30%, às vezes 40% do crescimento de algumas categorias, elas vêm por novos produtos. Então, as empresas também não estão conseguindo lançar, né? Trazer Uhum. esses novos consumidores, recrutar esses novos consumidores para o segmento dermo. Então, na minha visão é essa, a gente tem uma série de impactos, né? Imagino que no período pós-crise isso vá voltar, né? Claro, né? Talvez não do dia para a noite, mas eu acho que ao longo do tempo esse consumo ele vai se restabelecer. No caso das vendas, né, de prescrição, no caso de dermo, a gente já vinha com um problema aí de desemprego, né, e desemprego, menos pessoas aí acessando planos de saúde, menos pessoas acessando os médicos, dermatologistas. Isso tende a se acentuar, e aí refraseando, na verdade, a gente deve ter um balanço aí mais favorável para a venda
no ponto de venda, nessa retomada, diminuição no número de vendas por prescrição e o aumento no número de vendas direto, seja por impulso, ou seja por algum outro modo que não a prescrição do médico? Acho que se a gente for seguir uma tendência, né, até lá de fora, isso vai muito de encontro ao autocuidado, né, do conhecimento do consumidor em relação aos benefícios de produto, né, o aumento da penetração natural desses produtos mais sofisticados do farma na medida em que a categoria ela vem se desenvolvendo, né, aí é um esforço de todo o elo da cadeia, desde a distribuição, garantir os produtos ali, o sortimento correto, com a indústria, né, com o entendimento do shopper, e o varejo, né, nesse processo até de contribuição para a educação continuada do seu público, dos seus clientes em relação ao segmento dermo, né? Então, o que eu posso dizer é a prescrição médica ela é ainda essencial, né? Dentro do planejamento, da estratégia de go-to-market das marcas, isso não vai deixar de existir, até porque existe uma valorização ainda muito grande desse contato da indústria, né, junto ao médico com as suas marcas, ela trazendo inovação para os médicos de fato vendo o valor daquele tipo de produto, recomendando, levando o consumidor até a sua loja. Por outro lado, a gente tem um crescimento da digitalização no Brasil, né, consumidor cada vez mais antenado, entendendo com mais profundidade os produtos, com as empresas, né, as indústrias estimulando, né, esse maior conhecimento, criando comunidades entre os consumidores, a gente tem cada vez mais blogueiras, né, que são as pessoas que estão mais no dia a dia, em contato, né, com outros tipos de consumidores que acabam influenciando a compra ou não do produto. Enfim, acho que a gente está num processo evolutivo, que eu posso dizer a prescrição médica ainda vai continuar sendo essencial dentro do processo de geração de demanda de produtos dermo, mas por outro lado é importante entender esse novo movimento, né, desse novo consumidor que vai cada vez mais buscar produtos que se adequem mais à sua no seu dia a dia, né, dentro da perspectiva de cuidado diário da sua saúde. Perfeito. A gente está com o tempo adiantado, avançado já, mas eu queria rapidamente, o Curato, se você pudesse dar uma pincelada na questão da performance dessas categorias de dermo e personal care no e-commerce dentro do varejo farmacêutico. Elas estão crescendo acima da média, elas têm sido importantes aí para sustentar os negócios, o volume de negócios, e se a gente pode esperar, assim como deve acontecer em outros canais, que esse consumidor que comprou um dermocosmético pelo e-commerce da farmácia pela primeira vez, continue comprando digitalmente. O e-commerce brasileiro, como estou falando do canal farmacêutico, obviamente, né, ele vem se desenvolvendo. A gente tem aí mais ou menos essa estimativa de 2, 3% de importância frente ao total do faturamento do canal, ou seja, ele ainda é bastante pequeno, mas ele vem crescendo bastante, né? No mês agora do fechamento de março, o canal ele dobrou versus o período anterior, né? Uhum. Claro que esse dobrar, ele veio de todas as categorias, como eu comentei. O período de março foi um período de alto abastecimento, com crescimento de volume de mais de 30% em categoria de consumo. Isso não foi diferente para o segmento de personal care, né? Então, imagino que esse canal vai sim ganhar cada vez mais importância. Muitas pessoas que não estavam acostumadas a comprar no canal, né, e não eram confortáveis em navegar nesse canal, né, para fazer suas compras, eles agora estão sendo obrigados a aprender e também a ficar confortáveis, né? Então, imagina que isso vai ser um processo que vai ficar, né? E claro que a gente precisa, para que esse processo ande, toda a cadeia fazer um desenvolvimento correto desses canais digitais, né? Então, não é só pegar todo o sortimento que existe na loja física e jogar no ambiente online. O ambiente online ele é tão complexo quanto, né? Precisa ter uma adequação ali de mix, a visualização das promoções, né? Desde da questão da estratégia de preços, como eu vou expor os produtos, você precisa ter uma foto, né? Até questões mais básicas, assim, de foto com boa definição, muitas vezes informação do produto, enfim. Eu acho que a gente está iniciando, a gente já tem uma série de e-commerces aí funcionando, o consumidor aprendeu a utilizar, né, no momento que ele vai repor um OTC, algum outro tipo de medicamento, ele vai olhar, assim, as ofertas, né, de produtos de personal care,
e com certeza né, comparativamente aos canais que ele vem acessando, ele vê alguma vantagem, ele vê que existe algum produto diferenciado ali dentro que ele talvez não encontre num supermercado online, ele vai sim adquirir, né, esse hábito e talvez, né, em algumas reposições até deixar de ponto de venda, mas não dá para cravar isso na pedra, né, Wani? A gente Uhum, tem que entender quais são essas mudanças agora, como jogar o jogo nesse momento da Covid, né? Eu acho que a corrida aí por melhorar a execução, né? A execução é a principal parte da estratégia, né? Você tem uma estratégia de uhum, marketing, uma estratégia de go-to-market, se a execução não for bem feita, não vai para frente, né? Então, a primeira coisa agora nesse período de Covid é acertar a execução, sortimento, preço, os 4 P's básicos de marketing, né? uhum. E depois da Covid, eu acho que é pegar todo o aprendizado que a gente teve, né, durante esse período e utilizá-lo para poder melhorar a jornada de compra do shopper, tá? Que Uhum. consequentemente vai gerar mais vendas e talvez um novo comportamento, né, de consumo de algumas categorias. Perfeito. Rodrigo Curata, diretor de Consumer Health da IQVIA. Obrigado, Curata, pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado aí, Awane, a parceria com a Atualidade Cosmética já vem de anos, né? É um Sim, prazer bastante grande falar com você, um poço aí de conhecimento. E vamos falar aí offline para você me passar as novidades. falaremos, falaremos. Fique ligado no canal de Atualidade Cosmética para mais informações sobre o mercado de beleza.